Olá, nesse Gazine de 25 de junho de 2024, quero retomar, antes de ter uma continuidade do Gazine com uma série de vídeos novos que eu vou elencar em breve, inclusive que dizem respeito a uma viagem que eu fiz, que visitei uma exposição de histórias em quadrinhos mundial. Bom, ainda há alguns vídeos que eu preciso fazer, como esse aqui. Esse, na verdade, é um resgate que eu fiz, vou mostrar aqui para vocês, vou ampliar. Esse resgate, deixa eu ampliei demais aqui, fechar aqui no tamanho certo para evitar aqui. Esse resgate é deste projeto chamado HQmente. Este projeto ele se originou na época do meu doutorado. Durante o doutorado, eu criei o projeto que seria uma espécie de site acerca de histórias em quadrinhos de divulgação científica. E que, de certa maneira, é um fanzine, ou um zine, ou um e-zine, electronic zine, um zine eletrônico, porque a origem dele é virtual. Depois eu transformei em zines impressos, ou seja, xerocopiados, fotocopiados, como esses aqui, né? Bom, na época do meu doutorado, eu estava pesquisando questões sobre a mente humana, o input acerca da arte dos quadrinhos, das imagens no cérebro, e aí eu trabalhei esse projeto. Deixa eu abrir aqui uma outra página, a página inicial. Esse projeto está é, ele não é continuado, ele na verdade ele não deveria nem existir na virtualidade, porque eu fiz num site, esse site era gratuito e depois ele deixou de ser gratuito, eu acho que era o GeoCities, como esse aqui que vocês estão vendo, que é o GeoCities, mas depois passei para um outro, porque este havia deixado de ser gratuito e o outro depois deixou de ser gratuito também. E o outro complicou mais ainda, porque eu não consigo acessá-lo de jeito nenhum. Esse aqui, recentemente, eu consegui acessar. Eu achava que não tinha mais como acessar, porque ele estava cheio de propagandas, e parece que sumiram essas publicidades que atrapalhavam a visualização dele. Então ele está aqui. É possível, então, navegar por ele, né? Então aqui, esse é um projeto experimental em que as histórias em quadrinhos foram elaboradas a partir de textos de divulgação científica e o título faz uma ponte entre as HQs, as histórias em quadrinhos, e as incursões do tema principal que permeiam, aqui deveria ser que permeiam os textos, a mente e os processos que a fazem ser como é. Para navegar, clique nos cérebros balão e ilustrações que surgirem. Então aqui tem um cérebro balão. Essa é a página de abertura. Ele leva a página de abertura, porque depois que eu fiz, eu consegui inserir a versão impressa, que é essa amarela aqui. Então você tem esse cérebro balão para o site, você retoma aqui para o cérebro balão, que é esse, com os ícones. Vou voltar. E aí você, por exemplo, indo por aqui também. Aliás, aqui tem mais explicações. Você entra aqui. E você, por fim, tem a versão impressa que está aqui. Na verdade, a usina impresso só tem a capa, né? Na época eu coloquei aqui os dados de contato. Mas vocês conseguem, vejam só, vocês conseguem acessar no site Marca de Fantasia, tanto o HQmente 1, que é esse original, a partir do Electronic Zine, do Ezine, HQmente, como o HQmente 2. Os dois estão aqui. Então, o 1 e o 2, no site Marca de Fantasia integralmente. O 1, que é uma reprodução integral do site, do que está no site, e o 2, que foi entregue no dia da defesa da tese de doutorado. Para explicar melhor, eu volto aqui, vou fechar, vou voltar aqui e vocês vão ver. A gente entra aqui num cérebro balão e vai para os ícones. Cada ícone é uma HQ curta sobre essa questão do que eu lia, a maioria de textos, inclusive oriundos da disciplina Mente à Máquina,
cujo professor era um norte-americano que leciona ou lecionava na Escola do Futuro dentro da USP, Frederic Lito, e eu fiz várias HQs depois das leituras, né? Essas leituras dos os sonhos, a mente, a máquina, o ser humano e o IA, isso tudo no início do século XXI, entre 2002 e 2004, quando eu fiz essa disciplina. E aí está. Essa é uma HQ delas, né? O do volume é o Nanico, do volumoso ao Nanico, aliás. E aí você tem um antropomorfo aqui, né? Um símio, não um símio, mas essa transição do, do que seria o símio para o homem pré-histórico, né? E ele consegue friccionar ou quebrar um osso com uma pedra. Na verdade, está tentando friccionar ele ou pulverizar. E aí, dentro dessa pulverização, eu coloco uma lupa que mostra que tem um nanorobô com uma mãozinha e aqui tem todo, correndo a página, tem a fita do DNA, né? Mas isso aqui eu ponho ele correndo com uma ampulheta do tempo junto, para mostrar que o tempo vai mudando. E aqui, quando você vê ele quebrar o osso com a pedra, dentro do osso surge como um nanorobô essa mãozinha que retrabalha o conceito. Aqui não dá para ver muito bem, deixa eu puxar aqui o HQ Mente 1 nessa página. Deixa eu ver onde ela está. Aqui. E aí, esse nanorobô está dentro, na verdade, da unha com a primeira falange do dedo do homem pré-histórico. Então é como se houvesse uma viagem num tempo de que cientistas conseguiram colocar esse nanorobô, ele viajou no tempo e foi inserido geneticamente nesse nanorobô. É algo assim bem conciso nessa pequena HQ, né? Mas aí você chega e pode clicar. Vocês estão vendo aqui um outro ícone, que é a mesma imagem dele, do homem pré-histórico aqui. Você clica nele e você tem uma rápida referência, um referencial do que foi a base para esta HQ. Esta HQ partiu da leitura do texto de Drexler, e aí seria o Eric Drexler, que é Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, e aí esse texto foi lido na época, né? Em que aborda a tecnologia atual que está se tornando uma nanotecnologia, a antiga tecnologia, book technology. Mas isso tudo, vocês veem que o livro, o texto é de 1987 e a minha leitura foi em 2000 e pouco. Isso tudo, obviamente, deve estar atualizado. Vocês podem ler depois aqui, enfim. Aí vocês podem voltar, né? E entrar em outros ícones, para outras HQs curtas, né? E sempre o ícone do lado direito aqui, para vocês irem nas explicações. Esse aqui tem essa imagem atrapalhando, provavelmente eu fiz corretamente na época, mas sei lá. Esse GeoCities, ele não está mais oficialmente liberado, ele é gratuito, mas não funciona mais, né? Então, só tenho a dizer aqui que pode dar alguns erros, algumas falhas, né? Aqui tem uma história em quadrinhos minha. Todas são minhas, que eu digo, essa aqui foi feita a lápis com base na questão do desenho, né? Do ato de desenhar e da representação do desenho, e aí baseada nesse outro texto, The Representation of Knowledge, né? E por aí vai, né? Vocês têm... Como é que retorna? Ah, sim, você retorna clicando na própria imagem, lembrei. Na própria imagem da explicação. Então aqui, a sala chinesa, que tem a ver com um outro texto. Deixa eu lembrar de se é do Turing, eu acho que não, do Turing é outro. Aí entrou um antivírus aqui que está avisando que o GeoCities está com algum problema. Mas não, é na sala chinesa, a maquinaria da mente. É um outro texto. Tem um aqui que é sobre o Alan Turing, que é esse aqui, que inclusive houve um filme sobre ele, né? Que é o Alvo de Turing ou o Jogo da Imitação, em que em duas portas tem um ser humano atrás dela e na outra um robô, ou na verdade uma inteligência artificial, né? E você, para descobrir qual é qual, você coloca um ser humano fazendo perguntas e obtendo as respostas, né? E em duas páginas ele tenta entender qual que é o robô
ou a inteligência artificial, o ser humano. E ele acaba falhando na minha HQ, porque quando abrem as portas, um deles é uma inteligência artificial e o outro é um cérebro mantido vivo dentro de uma redoma. Então eu inventei uma ficção científica nessa HQ. E aí você clica para entender mais. Então, assim, é do texto do Drexler também, máquinas, pensando as máquinas em Engines of Creation, e tem a ver com o matemático britânico Alan Turing, em 1950, que pensava que até o fim do século XX as máquinas pensantes seriam já de fato, né, existiriam. Bom, e aí você clica numa das páginas, você volta aqui para o... Eu vou só explicar esse finalzinho para vocês entenderem como é que vocês acessam. Então vamos lá. Vocês estão, eu vou colocar os links na descrição do vídeo, vocês estão na página principal, aqui é só, no amarelo, é só a capa do fanzine impresso. Esse do centro você tem toda a explicação, do projeto, né? Vou retomar aqui. E a da direita você tem o cérebro balão. Dentro do cérebro balão você escolhe um dos ícones, qualquer um, clica nele e você é direcionado a uma HQ curta com base nessa leitura de divulgação, nas leituras de divulgação científica. E aí você clica novamente no ícone à direita e você tem as explicações referenciais que deram origem ao meu input criativo sobre a HQ. E aí você clica novamente nesta página aqui das explicações na imagem do Turnbull, que eles falam, né? Turnbull, sei lá, eu não lembro agora. Dessa imagem pequenininha da HQ e você volta para o cérebro balão. E assim vai, né? Você tem essas HQs de divulgação científica, clicando em cada uma aqui delas. Bem, aí você também pode, e eu vou deixar na descrição do vídeo, entrar no site Marca de Fantasia, na seção Parceiros, e ter o HQ Mente completo, o número 1 e o número 2, na edição digital. O número 1 é esse do Cérebro Balão, e é a versão impressa, porque eu a fiz, como disse, depois que realizei o site, né? Ele tem aqui todas as HQs, mais as descrições dos referenciais, né? E teve a versão xerocada também, que eu fazia na época, né? E o volume 2, que eu entreguei, esse aqui foi feito durante a tese, né? E esse aqui, no final da tese, no dia da defesa da tese de doutorado, eu entreguei aos membros da banca e a quem estava presente na defesa, este zine do HQ Mente volume 2, com mais algumas HQs e a cada HQ uma explanação sobre como foi o processo dela, ou algo que tem a ver com o tema, né? Basicamente é isso. Então, vou deixar aqui para vocês. Eu achei muito interessante porque pensei que estava realmente inacessível o meu site do HQ Mente, que é um projeto zine eletrônico de HQs, né? De divulgação científica. Ou seja, eu fiz HQs de divulgação científica dentro da minha tese de doutorado, que defendia o uso das histórias em quadrinhos de divulgação científica para a área acadêmica universitária. E enquanto eu elaborava, eu fiz este site de HQs de divulgação científica como uma espécie de sitezine ou de ezine, né? E após tê-lo feito online, a versão online foi a primeira, eu fiz o HQ Mente, a mesma versão impressa. E no fim, na defesa da tese, fiz a versão 2 impressa apenas, a edição 2. É isso, até o próximo Gazine. Espero que vocês passeiem nesse GeoCities que estava cheio de divulgação, de propagandas e inacessível, e agora, como ele foi largado, deixaram ele livre de anos para cá, ele está acessível quase que facilmente no meu site, digamos assim, este site está acessível. Obviamente eu não devo mexer lá, porque provavelmente se eu mexer isso vai acabar gerando problemas e vai sumir, porque ele não existe mais, né? Mas ele está aí na rede virtual, existindo sem existir, como um fanzine ou como um zine que existe em paralelo, paratopicamente,
as publicações oficiais existindo, sem existir, mas fazendo a sua presença paralela, paratópica a todos. Grande abraço. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.